Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar de uma coisa que foi muito discutida no nosso grupo de WhatsApp nos últimos semanas, que é desautonomia, tá? Então, sejam todos bem-vindos e esse vai ser então mais um vídeo. Então, dois avisos. Primeiro, a desautonomia é um assunto muito, às vezes, meio grande, então eu vou falar, talvez eu faça um segundo vídeo. Se ficar muito comprido, se for ficando muito comprido, eu corto e já emendo o segundo. E a outra coisa é que a gente tem o nosso grupo de WhatsApp e tem o telefone sempre nos vídeos, e embaixo nos contar o pessoal, a Vitória e a Márcia deixam os telefones dela nos contatos ali nas mensagens para vocês poderem fazer o contato e entrar no grupo, que é o que interessa pra gente, ok? Bom, o que é desautonomia? Desautonomia é quando você tem um funcionamento inadequado do sistema nervoso autônomo, né? Então, o que é o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo, ele é uma parte do nosso sistema nervoso central que é responsável por funções, por controlar funções do organismo, né, que a gente chama geralmente de funções vegetativas, ou seja, coisas fundamentais para manter o nosso equilíbrio, né, a nossa homeostase, e que geralmente a gente não pensa nelas, elas não dependem da nossa vontade. Então, por exemplo, frequência respiratória, né? A gente não pensa, tenho que respirar, tanto que a gente é involuntário, é automático, tanto que a gente dorme e continua respirando. Frequência cardíaca, a temperatura da nossa pele, a contração do intestino, todas essas coisas, né? Se os nossos pelos estão mais ou menos eriçados, a nossa pressão arterial, a dilatação da nossa pupila. O sistema nervoso autônomo, ele faz tudo isso, né? E o sistema nervoso autônomo, ele funciona como se fosse com um acelerador e um freio. Então tem uma parte dele que é responsável por estimular algumas funções e tem uma parte dele que é responsável por frear algumas funções. Então é desse equilíbrio de acelerar, frear, que a gente consegue controlar tudo isso. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em duas partes. Uma parte que é o parasimpático e outra parte que é o sistema nervoso autônomo simpático, ok? Então, a desautonomia, ela é uma perda de função ou uma função anormal do nosso sistema nervoso autônomo. Quando esse equilíbrio de acelera, freia, né, ele sai fora do controle e você começa a ter problemas, né, e alguns sintomas importantes. Ok? Bom, eu acho que assim, é muito importante falar uma coisa, talvez o sintoma mais importante de desautonomia seja a hipotensão postural. O que é hipotensão postural? A hipotensão postural é quando a nossa pressão arterial, quando a gente fica em pé, ela tem que ficar, né, se manter a mesma de quando a gente está deitado. Porque olha só, se você está deitado e fica em pé e a sua pressão não se mantém a mesma, o que vai acontecer? Vai menos sangue para o cérebro, né? E aí você vai ter tontura, vai desmaiar. Então, é por isso que é importante a gente manter a nossa pressão assim, num limite dentro aceitável, mesmo a gente deitado, sentado e em pé, ok? Então, hipotensão é a queda da nossa pressão quando a gente assume uma postura que a gente chama, né, em pé, ok? Bom, existem basicamente duas formas de hipotensão em pacientes com encefalomielite miálgica e síndrome de fadiga crônica. Uma é o que a gente chama de hipotensão neuromediada, que é aquela que você tem quando fica em pé, geralmente piora quanto mais tempo você ficar em pé, e pode levar a desmaio, a tontura, ou mesmo nem a desmaio nem a tontura, mas pode levar a um quadro de uma sensação assim ruim, iminente, que você estando em pé você tem que sentar, né?
Então, eu tenho isso, né? Então, um exemplo prático. Eu posso entrar no supermercado e empurrar o carrinho numa boa. Porém, se eu tiver que ficar em pé numa fila durante muito tempo, vai me dando mal-estar, uma vontade desesperada de sentar, né? Então, essa é a hipotensão neuromediada. Pode vir associada com sudorese fria, né? Nem todos têm, né? Eu não tenho, mas algumas pessoas podem ter, ok? E isso é bastante razoavelmente comum, e se vocês forem ler critérios de diagnóstico, em grande parte dos critérios, ou dos, né, que se é o critério internacional canadense, ou o último critério do Institute of Medicine, eles levam em conta a hipotensão postural, né, como um fator importante, ok? Isso limita muito a vida das pessoas, né, porque a gente, né, a gente não fica sentado no supermercado, mas imagina, lavar louça, sei lá, fila do banco, qualquer coisa assim, né. Existe uma segunda forma de hipotensão postural que tem uma sigla, então eu vou usar a sigla, tá? Em português é STOP, em inglês chama POTS, P-O-T-S, que é o que eu vou usar. Eu vou usar sempre chamar isso de POTS. POTS é um tipo de hipotensão postural que frequentemente você tem, além da queda da pressão e o mal-estar horrível que isso dá, o coração, você tem taquicardia junto, que o coração dispara, né? Ele acelera muito. Isso pode chegar, geralmente acelera mais do que 30 vezes, né? Então, por exemplo, vamos supor que em repouso meu batimento é 80. Aí a hora que eu fico em pé, meu batimento vai para 110, né? E geralmente os pacientes que têm POTS têm um quadro mais grave, assim, muitas vezes os sintomas são piores, né? E o que é interessante do POTS, tanto o POTS como a hipotensão neuromediada pode ocorrer em várias doenças, né? Não é só em encefalite miálgica, mas vários tipos de doenças podem cursar com isso. Mas é um componente importante do diagnóstico, né, e da morbidade que a síndrome de fadiga crônica, os pacientes com síndrome de fadiga crônica podem ter. Uma coisa interessante do POTS, que é que muitas vezes quem tem POTS tem algum fenômeno autoimune junto, né? Então, já foi descrito na literatura médica que tem vários anticorpos, né, contra partes do sistema nervoso autônomo, ou seja, o seu organismo produz um anticorpo que vai atacar o teu próprio sistema nervoso autônomo, e isso é responsável por essa desregulação, tá? Isso tem uma importância porque alguns desses anticorpos podem ser testados e se eles forem positivos e o quadro for muito grave, podem ser tratados os pacientes podem ser tratados com algumas medicações que são imunossupressores ou que alteram a imunidade, como por exemplo gama-globulina injetável, ok? Bom, como você diagnostica isso? Primeiro tem os sintomas, porque geralmente quem tem isso conta alguma coisa dessas que eu te falei, né? Então existe o teste ideal de fazer, chama-se Tilt Test. É um teste em que você fica deitado, é monitorado a sua pressão, frequência cardíaca, é feito um eletrocontínuo, depois você fica numa mesa especial, essa mesa ela é inclinada a 70 graus e você tem que permanecer durante um período de tempo, que pode ser até 40 minutos. E durante esse tempo é monitorado todos esses parâmetros que eu falei e é para avaliar se houve uma queda da pressão arterial, ok? Então eu fiz o tilt test, meu tilt foi positivo. Eu sei que tem pessoas no grupo que também fizeram e foram positivos. Isso eu acho que é bom porque, primeiro, confirma uma suspeita, segundo, que é um dado objetivo de que você tem algum problema orgânico que atrapalha a sua vida, que você não está tirando isso da sua cabeça, né? Bom, como é que a gente trata isso? Aumentar a ingesta de sal, meias compressivas, né, aquelas meias compressivas para os membros inferiores, elas podem ser usadas. E existem algumas medicações, tá? Por exemplo, uma medicação que chama fludrocortisona,
que hoje em dia a gente não acha nas farmácias, mas pode ser manipulada e não é cara, é o que eu uso. Existe uma outra medicação que chama Midodrine, que também pode ser usada. Para os pacientes com POTS, além dessas medicações que eu falei, tem alguns pacientes que podem usar beta-bloqueadores, né, porque eles diminuem a frequência cardíaca, e o tratamento imunossupressor ou imunomodulador, que depende da demonstração de se tem anticorpos ou não. Então, eu acho... Bom, já tem 10 minutos de vídeo, eu vou cortar o vídeo e eu vou continuar a segunda parte no vídeo que já vai entrar na sequência.